Olá pessoal, espero que estejam bem, que tenham passado uma semana bastante divertida, que tenham comemorado essa festa popular, que é a festa junina, e que antigamente tinha um caráter religioso, mas isso com o tempo foi se perdendo e acabou se transformando numa festa popular. Lá no Nordeste ela atrai milhões de pessoas para dançar o forró e para comer as comidas típicas. Então, vamos aprender um pouco mais sobre ela, né? Sobre como as coisas vêm com o tempo e elas são transformadas. Uma festa que teve origem na França e que não tinha nada a ver com a nossa festa junina aqui atual, tá bom? Então vamos ver mais algumas coisas, vamos ver algumas palavras que foram transformadas, porque o brasileiro tem essa característica de transformar as coisas, as comidas, as palavras, né? Então tem umas histórias bem interessantes aí pra gente ver. E, por final, vamos fazer uma atividade. Vamos usar palitos de sorvete, mas caso você não tenha em casa, não se preocupe. Eu usei embalagens, caixas de papel grosso de embalagem. E aí eu fiz os palitos de sorvete. E aí eu vou ensinar isso para vocês, para fazer com papel mesmo, que fica bem legal. Tá bom? Então, bons estudos e vamos lá. Pessoal, vocês acharam que eu ia ficar de fora? Não fiquei não. Também fiz uma festa junina. Essa Arraiá da Avó Leonor, porque é o nome da minha mãe, e eu me reuni junto com a minha irmã, com a minha sobrinha, e a gente comemorou, mesmo em tempos de pandemia, mantendo distância, mantendo a higiene, mas deu para comemorar. Aí vocês conseguem ver alguns pratos típicos aí, tem o pinhão, tem a pipoqueira lá no fundo que ia estourar umas pipocas, um bolo de cenoura. Foi uma reunião bem gostosa e deu para se divertir, mesmo sendo uma festinha pequenininha. Ano que vem, se Deus quiser, vai ser uma festança que vai dar para reunir bastante gente. Mas até essa festa se tornar aquilo que nós conhecemos como festa junina hoje, demorou muito tempo. Ela se iniciou lá na Inglaterra, no início das colheitas, e se dançavam danças coreografadas, tinha que se ensaiar direitinho os passos para poder dançar. Mais tarde, lá na França, no século XVIII, eles inventaram a contredanse, contradança, a gente conhece aqui no Brasil. E era o mesmo esquema, as pessoas dançavam coreografado. Saber dançar naquela época era ter aprendido muito bem os passos, igual da nossa quadrilha, não é? Que a gente ensaia antes de poder dançar. Mais tarde, os portugueses trouxeram essa tradição para o Brasil, porque para eles era muito importante dançar como se fossem os franceses, porque eles achavam muito chique imitar os franceses. Muitas expressões da nossa quadrilha, elas tiveram origem justamente nessa época, dos franceses, na contradança. E aí, dá uma olhadinha como é que elas ficaram. Eu não sei muito bem falar francês, mas changer de dame virou changer, que é trocar as parceiras. Balancê, não tem muita mudança, né? Balancê é para se movimentar. Enavantu virou alavantu. Bora dançar, pessoal! Enderrier significa vir para trás. E é exatamente isso que acaba significando anarrier. E outrefoir virou outrefoir. Simbora! Se você tiver palitos de sorvete em casa, você vai utilizá-los. Mas se você não tiver, não tem problema. Eu fiz palitos de sorvete com papelão. Como você está vendo, eu utilizei uma embalagem de papelão que estava na minha reciclagem e eu comecei pensando qual dessas partes da caixinha teria mais ou menos o tamanho aproximado de um palito de sorvete. Eu decidi utilizar essa parte que eu estou indicando com a tesoura e bem nessa parte onde já foi até dobrada, porque essa parte é bem retinha
eu consigo colocar o zero da minha régua bem junto a esse traço aí que foi criado com o vinco da caixa. Para medir, usei a minha régua, coloquei o zero bem alinhado com aquela partezinha ali lá no começo, e aí eu contei 1 centímetro. Fiz vários palitos de sorvete, assim pude fazer vários trabalhos também. De 1 em 1 centímetro eu fui fazendo pequenos tracinhos. Eu repeti a operação na parte de baixo. E aí foi só ligar o tracinho de cima com o tracinho de baixo. Dessa forma, tive vários palitinhos de 1 centímetro cada. Aí eu recortei a parte do papelão que já estava riscada com os palitinhos e comecei a recortar um a um. Veja só na minha mão como já tem um palitinho recortado. Repare que eu arredondei as pontas para ficar bem parecido mesmo com um palito de sorvete. Depois que todos os palitinhos de sorvete de papelão foram recortados, eu comecei a pensar que precisava de bandeirinhas. Com uma tira de papel, eu comecei a fazer as bandeirinhas. Veja só como eu fiz. Observe bem esse passo a passo. Não precisa ser do tamanho que está aí não, tá? Você pode medir essa tirinha de papel nos palitos para ter uma base de como você vai querer que fique o tamanho da bandeirinha. E assim eu tive várias bandeirinhas amarelas, mas pensei, bom, não quero só bandeirinhas amarelas. Então peguei tiras de papel de outras cores e fiz mais bandeirinhas para ficar bem colorido. Para que todas ficassem do mesmo tamanho, eu usei uma bandeirinha amarela e fiz como medida para as outras ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Quando dobrei, sobrou um espacinho que era muito menor do que as outras bandeirinhas, então resolvi cortar ele fora. E assim eu fiquei com várias bandeirinhas coloridas, com os palitinhos que eu já estava recortando e arredondando as pontinhas, e eu peguei mais um pedacinho daquele papelão para poder cortar palitos menores. No meu caderno de arte, eu vou criar um fundo. Para isso, eu estou usando giz de cera, mas também pode ser com lápis de cor. Pense num chão, pense no céu. Será que está de dia? Será que está de noite? Agora, usando os meus palitos de sorvete feitos com papelão, vou começar a montagem. Observe, são 5 palitos e mais 5 pequenininhos que estão ali do lado. Nós iremos montar uma barraquinha de festa junina. Para isso, você deve observar a distância entre os 2 palitos que vão ficar em pé, porque eles, se ficarem muito longe, não fecha a barraquinha, e se ficarem muito perto, não forma uma barraquinha. Agora que nós já percebemos a distância que vai ser utilizado, podemos começar a colagem. Observe como eu estou fazendo, para você poder fazer também, ok? Você percebeu que eu deixei um palitinho sempre lá embaixo?
Porque assim, dessa forma, eu quando for fazer a colagem daqueles que estão em pé, sei mais ou menos aonde que eu vou fazer essa colagem. Se eu tirar o palitinho lá de baixo, eu perco a referência. Então, é importante manter um palitinho lá só para você colar do jeito certinho. Agora, vamos colar os palitos que estão na horizontal. Se você estiver utilizando palitos de sorvete de verdade, não é necessário passar cola em todo ele, nesses que estão na horizontal. Basta passar um pingo de cola em cada pontinha. Agora que os palitos da horizontal estão colados, vamos ver aonde fica o meio dessa barraquinha, porque nós vamos colar os outros palitos menores. Então eu vou colar no meio e nas pontas, 3 deles. Faltam mais 2 palitinhos. Aonde colaremos eles? Que legal! Já está parecendo mesmo uma barraquinha de festa junina. Vamos acabar de enfeitá-la? Eu resolvi colocar uma bandeira e para isso eu preciso de um mastro. Dessa vez eu vou usar a parte colorida do papelão. Se for um palito de sorvete, você pode pintá-lo. Não esqueça de colocar o mastro enfiado na terra. Se você colocar o mastro colado lá em cima, vai parecer que ele vai estar flutuando. E o mastro deve ficar no chão, não é mesmo? Assim como a barraquinha. Agora vamos pôr bandeirinhas. Olha só, essa barraquinha foi feita realmente com palitos de sorvete e também com alguns palitos de fósforo queimados. Já foi feita faz algum tempo, por isso que ela está meio amassadinha assim. Foi feito com o pessoalzinho do 2º ano. Como sobraram alguns palitos de sorvete de mentira, resolvi fazer também esse outro trabalho. É uma fogueira e ela está próximo a um varal com bandeirinhas. Como eu já tinha o material, resolvi fazer. Se você quiser, você também pode fazer. Olha a fogueira aí de novo, na versão palitos de sorvete de verdade. E como eu fiquei muito empolgada com esse negócio de festa junina, também recortei uma bandeirinha e montei um espantalho. Reparem bem, eu tenho 2 versões. A versão palitos de sorvete de verdade, que é com cabelo de papel crepom, e palitos de sorvete de mentira, recortados com papelão e feitos com cabelo de barbante.